Olá, seja bem-vindo aqui a mais um programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos iniciando esse programa aqui ao vivo e daqui a pouquinho ele vai ser transmitido pelas redes sociais. Nós estamos aqui a equipe toda a postos, nós temos aí nos telefones atendendo a sua ligação e nas redes sociais a Suzete. Nós temos no apoio o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, nos comentários o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, e aqui com a gente nos estúdios o Eduardo Patrício, o Flávio Tolini. E hoje recebendo aqui com muito carinho como convidado especial do nosso programa, o nosso querido companheiro Ricardo Michelin, ator tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André. Ricardo, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova. Muito bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os amigos da mesa, dos bastidores. É um prazer estar com vocês, que a gente possa contribuir nessa manhã. Muito obrigado, Turíbio. Obrigado, Ricardo. Nós estamos aqui diretamente do Núcleo Espírita O Semeador, transmitindo este programa que está no ar há mais de 26 anos, Semeando a Boa Nova. E hoje nós temos um tema bastante propício para a atualidade: assistência espiritual nas atividades online. O programa de hoje vai ser dedicado a conversarmos sobre essa assistência espiritual durante as atividades online que estão ocorrendo nas casas espíritas por conta do isolamento social. Nós vamos tomar como base, sempre como fazemos, os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Ricardo, com o período de isolamento social, muitos centros espíritas continuam as suas atividades através das redes sociais, das ferramentas online. Nós podemos considerar válidas essas atividades, essas iniciativas dessas casas espíritas no sistema remoto, no sistema online? Muito bem. Eu diria não só válida, mas como importantíssima, né? A gente, quando começou o processo de isolamento social, muitas casas, ou muitos tarefeiros, inclusive, imaginavam que seria um processo rápido. E quando o negócio começou a postergar, as casas precisaram começar a se mexer, né? Afinal de contas, a assistência espiritual ela é de grande valia e não importa qual o meio. Infelizmente ou felizmente, nós ainda necessitamos muito da presença física, né? Então tivemos que quebrar aí algumas barreiras, principalmente no sentido da atividade da assistência espiritual online. Ela é válida? Totalmente válida. Uhum. E importante para os momentos que estamos passando, né? Que deve, imagino eu, perdurar por muito tempo ainda. Uhum. Agora, Ricardo, aliás, eu queria aqui fazer um registro em público, porque queria parabenizar o Ricardo, porque tenho acompanhado os trabalhos que ele, particularmente, tem desenvolvido nas redes sociais. Parabéns, viu, Ricardo? Obrigado, Felipe. Trabalhos muito elucidativos, bastante esclarecedores, necessários até a essa população que precisa do acolhimento fraterno, do acolhimento orientativo, e a gente vê que você tem feito isso com bastante maestria, com bastante competência. Parabéns novamente, viu? Bom, Ricardo, você está falando aí a respeito das casas espíritas, mas nós temos visto também outras crenças religiosas, outras denominações religiosas falando sobre assistência, orientação religiosa, né? Algumas religiões fazendo transmissões durante a madrugada, outras logo cedinho, em horários alternativos. Tudo isso é válido do ponto de vista orientativo, do ponto de vista de acolhimento espiritual? Felizmente, todas as religiões despertaram que havia necessidade de se quebrar as barreiras físicas das quatro paredes, não é? Uhum. Então, efetivamente se colocaram no mundo virtual. E eu acho importante a gente frisar que o mundo virtual tem um alcance que nós, apesar eu, por exemplo, sou de tecnologia da informação. Apesar de conhecermos a área de tecnologia, quando a gente trouxe isso para a atividade espiritual ou para a religiosidade, a dimensão que isso está tomando é algo inimaginável inicialmente para Uhum. nós, né? Então, as religiões estão se postando em horários alternativos
e inclusive nesses horários alternativos está tendo audiência, mesmo sendo de madrugada. Então, há necessidade de se chegar ao público, não importa qual tema a ser abordado, qual horário que está sendo abordado, e as pessoas estão sendo acalentadas, né? Estão sendo muitas vezes apaziguadas no sentido da ansiedade, no sentido da emoção. Esse trabalho virtual está sendo de bastante valia nesse sentido. Muito bem. Um alô para você que chegou agora aqui, que está nos acompanhando agora. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente do Núcleo Espírita O Semeador, transmitindo o programa Semeando a Boa Nova, aqui no seu formato virtual, no seu formato das redes sociais. Hoje estamos falando sobre assistência espiritual nas atividades online. Você pode participar, você pode ligar no telefone 997-666-555, DDD 11 se você está fora de São Paulo, e se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Anote aí para você não esquecer, 997-666-555. O e-mail, você pode também mandar um e-mail para a gente no programa sbn@gmail.com. E também pode fazer os seus posts lá no Facebook. Nós estamos no Semeando a Boa Nova ABC. Lá no Instagram, Semeando a Boa Nova. E lembramos também que você pode abrir uma sala de amigos aí na sua rede social, uma sala de visita, né? E compartilhar o vídeo, trazer mais pessoas para assistirem este programa, compartilharem deste tema que pode ser útil para alguém que está aí necessitando saber mais sobre ele. Lembro também que você pode ouvir os programas anteriores do Semeando a Boa Nova, todos lá na página do Núcleo Espírita O Semeador, www.semeador.org. E também esse programa aqui vai ser reapresentado daqui a pouquinho na web rádio, webradio.osemeador.org. E também no YouTube, você procura no YouTube que você vai encontrar lá o Semeando a Boa Nova, também para você assistir dentro de alguns instantes. Muito bem, conosco aqui na mesa também o Eduardo Patrício, o Flávio Tolini, bom dia para ambos. Bom dia, Turíbio, bom dia, queridos ouvintes. Mais um programa excelente, uma oportunidade de levarmos a todos essa mensagem especial, né, Eduardo? Que a gente consegue trazer através desta forma online também a evangelização para todos. Bom dia, Eduardo, também seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, estreando com a gente aqui como comentarista hoje. Bom dia, Turíbio. Obrigado, amigos. Mais uma vez aqui com prazer estar podendo trazer alguma contribuição. Interessante esse tema, importante para nós nesse momento, né? Para a gente pensar o alcance que pode ter essa divulgação hoje, desta forma, como bem colocou o Ricardo, expandindo as quatro paredes, né? Que a gente pode alcançar muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. Né? Muito bem. Flávio, nós estamos aí já com alguns ouvintes na linha aí para conversar com a gente ou não? Ou para se manifestarem, ou que já se manifestaram hoje? Olha, realmente a participação é muito ativa, nós temos alguns minutos que antecedem o programa, as pessoas já interagindo conosco. Um abraço especial para Suzete Botasso, para Sheila Paulovic, o Edson Lorenzini, o Nailson, a Nelly Bauer, a Márcia de Oliveira, o Sérgio Oliveira, dizendo bom dia, que a paz de Jesus traga para nós muito amor e aprendizado nesse programa. Também a Viviane Ciola, Mensagens Espíritas Kardecistas, também um grupo interagindo aqui conosco e dizendo sucesso para o nosso programa. O Oglésio, Manete, a Elisete, trazendo a Leila Velar, Maria Rúbia, Beldamico, Sandra Maestro, Maurício Belotto, Silvio César e a Cláudia Lopes. Muito obrigado por vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Hoje nós temos uma cadeira vazia aqui, mas eu quero convidar você a sentar nessa cadeira aqui com a gente, virtualmente, e participar do Semeando a Boa Nova. Dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, pergunta, questiona. Você vai lá no post, no Facebook, no Instagram, e faz o seu post, deixa lá o seu comentário. Estamos aguardando aí a sua opinião, o seu comentário. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês três aqui, até porque é uma coisa que certamente deve estar instigando todo mundo aí, deve estar muita gente perguntando sobre isso. Poxa, quando Kardec codificou a doutrina espírita, não existiam redes sociais, não existiam computadores, né? Aliás, a sua profissão nem existia ainda, né, Ricardo? A profissão de TI nem existia ainda. Nem existia ainda, é verdade. Então, quando Kardec codificou a doutrina espírita, o trabalho era feito de uma maneira muito interessante, porque aliás, eu queria só contar rapidamente aqui. O Kardec, a cada obra que ele escrevia, ele saía a campo, ele ia pessoalmente nas cidades próximas, mesmo
com algumas debilidades físicas, ele ia, e dificuldades de locomoção, porque na época não tinha aí carro, etc., com tanta facilidade como a gente tem hoje. Ele ia e levava a mensagem, levava a obra, né? Levava o ensinamento, muito interessante. Hoje, e não tinha rede social, hoje nós temos a rede social e temos todo um aparato de facilidades que nos permitem a mobilidade com muita praticidade. Pois bem, ainda é válida aquela mensagem do Kardec, aquilo tudo da época, é válido hoje mesmo nas redes sociais? Quem gostaria de comentar? Ricardo? Não só é válida, quanto está muito atualizada, né? O que a gente pode perceber é que muitas das mensagens e das questões que Kardec fazia ao plano espiritual, elas estão vivas, né? O tempo passa, a gente pode relembrar desde 1860 e qualquer coisa, né? Ou seja, mais de 150 anos com toda certeza, essa mensagem ela tem sido divulgada a todos, e quando a gente traz para o mundo atual, e inclusive para o mundo virtual, ela é extremamente presente nos nossos dias, né? Eu não tenho dúvida disso. Agora, Eduardo, nessa linha aí que o Ricardo está colocando, os espíritos, as entidades espirituais, os amigos do plano espiritual, participam também dessas atividades online? A atividade online, nós estamos aqui conversando um com o outro, olhando no equipamento, no computador, usando aplicativos, usando todo aí, esse aparato tecnológico. Mas os espíritos participam também? Eles estão presentes também, mesmo nas interações tecnológicas? Sem dúvida, né, Toribio? Nós sabemos hoje que os nossos irmãos sempre nos acompanham, nos amparam onde quer que a gente esteja, né? Sempre ouvimos e aprendemos no Espiritismo que eles nos acompanham, nos intuem mais do que a gente imagina até, muitas vezes. E a gente não pode esquecer que se hoje a gente tem todo esse aparato, toda essa condição tecnológica, certamente eles nos ajudaram a isso, né? Toda a descoberta, toda a influência que nós temos, que quando nós nos transformamos isso em ação material, como a própria tecnologia, é um aparato que vem da espiritualidade também, né? Às vezes a gente quer ter os louros da descoberta ou da iniciativa, mas certamente tem influência espírita para isso. E eles nos amparam para que isso aumente essa divulgação, que a gente consiga abranger mais espaços, e que também nos acompanham nesse processo, cada vez mais, eu acredito. Flávio? Miguel estava até comentando, né? Lembrando o evangelista Marcos, que trazia a passagem da orientação do Cristo, ide e pregai. E nós vivendo como o nosso tempo. O tempo atual demanda, né? E tem essa facilidade de chegarmos a longas distâncias, né? Imagina lá na época de Jesus, como ocorria com os apóstolos, como ocorria com o próprio mestre, né? Caminhando por dias e dias, né? Sobre sol, sobre chuva, passando todas as privações e necessidades. E hoje a gente consegue de uma maneira especial, com qualidade inclusive técnica, proporcionar a todas as pessoas a audiência e a evangelização. Então, esta nova oportunidade que nós estamos recebendo e usando os recursos tecnológicos de maneira inteligente, de maneira especial, realmente nós vamos procurar melhorar o nosso planeta de uma maneira muito, muito, muito especial. E essa facilidade, né, Turilo, só um complemento, aumenta a nossa responsabilidade, né? Que a gente tem um alcance muito maior daquilo que a gente passa para os ouvintes, para os amigos, e a gente carrega isso para todo mundo, né, na verdade. Muito bom. E você que está na nossa audiência, você já participou de alguma atividade online durante esse período de isolamento social? Dentro das casas espíritas, evidente? Conversa com a gente, faz um post e diz para a gente se você já participou. Nós estamos aguardando a sua opinião. Flávio. Olha só, a nossa ouvinte, a Mariana Costa, disse assim: é sempre uma alegria imensa receber a palavra edificante em nossos lares. Que Deus nos abençoe. Que beleza, tá aí, ó. Então já temos aí uma opinião, né? E aí, comenta com a gente, você também, Mariana, se você já participou de alguma atividade online durante esse período de isolamento. Queria lembrar aqui um autor americano que não foi agora não, 40 anos atrás, lá na década de 80, não era espírita,
ele lançou uma obra chamada Megatrends, as 10 grandes transformações que estão acontecendo na sociedade moderna da época, que era o John Naisbitt. Ele não era espírita, na obra não é espírita, mas nessa obra ele dizia assim, que a sociedade do futuro demandaria tecnologia. Então, o binômio era alta tecnologia e grande contato humano, né? E aí, na época, as pessoas ficavam pensando assim, como a tecnologia vai trazer necessidade de grande contato humano? E parece que isso está se consolidando. Ricardo, o que a gente tem a dizer para as pessoas que ainda sentem necessidade do contato humano nesse período em que o isolamento profilaticamente nos impõe um distanciamento? Turíbio, eu vejo assim, né? A distância física, ela sempre existiu. Até quando estávamos próximos. E por que eu digo que ela sempre existiu? Não são raras as situações onde nós não damos atenção àquele que está próximo. Não damos atenção àquela pessoa que muitas vezes necessita do seu olhar com carinho e você caminhando na rua de cabeça baixa. Então hoje, quando você diz assim, eu estou no isolamento social, estou me sentindo sozinho. Será que essa condição de se sentir sozinho só acontece nesse momento de isolamento? Ou quando você estava já no convívio com as pessoas, já se sentia sozinho? Então observe, trazer a discussão do quanto o isolamento está nos distanciando é importantíssimo, porque, de fato, nós estamos enxergando que quem se isola somos nós mesmos, do mundo, do coletivo, da sociedade, e esse o grande questionamento. Então, se eu estou sentindo falta hoje, vamos fazer com que a proximidade aconteça independente do espaço físico. Uhum. E amanhã, quando eu estiver fora do isolamento social, vamos notar quais são as minhas atitudes de aproximação. Perfeito. Né? Vamos trabalhar nesse sentido. O que você está falando, Ricardo, na verdade é um convite para que as pessoas interajam, façam interações sociais, mesmo estando distante, façam usando a tecnologia, não é? Exato, a gente já tinha essa situação. Imagine os grupos de WhatsApp, né? Eles já eram criados para fazer com que tivéssemos uma interação mais próxima, independente de onde estivéssemos. Ora, com o isolamento social isso foi intensificado, só que criando ou destruindo a barreira no sentido de como estamos fazendo aqui, né? Uma transmissão ao vivo, onde você está participando com nós e eu sinto a proximidade do público, sinto a proximidade, inclusive, né, como na pergunta anterior, do plano espiritual que está aqui nos amparando também. Muito bom. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente do Núcleo Espírito Semeador, com o programa Semeando a Boa Nova, aqui na cidade de Santo André, em São Paulo, com esse programa que está no ar há 26 anos, levando sempre uma mensagem espírita da atualidade, conversando sobre temas da atualidade, abordando sempre de acordo com os ensinamentos de espíritas codificados por Allan Kardec. Quero dizer também que todos aqueles que nos contatam, entram na nossa página, postam comentários, curtem a nossa página, compartilham. Todos aqueles que se interagem conosco, tecnologicamente falando, concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. No final do programa a gente vai dizer quem são os 2 ganhadores de hoje, porque são normalmente 2 ganhadores em cada programa. Lembro também que esse momento aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Se você quiser nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Também somos apoiados nesse espaço do Semeando Boa Nova pela Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 49940443. Cleaning Solutions 4437-1414. Superbanca 49940443. Se você quer nos apoiar como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com.
Sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Hilário Rocha com o tema mediunidade durante o isolamento social. Outro tema também instigante. E hoje a gente está falando da assistência espiritual nas atividades online. E o Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Estou vendo que você está digitando bastante. Tem interações de ouvinte aí? Interações de ouvinte, o agradecimento a Cida, a Nelly, todo o pessoal do Facebook. Chegou um momento aqui que a gente quase se perdeu de tantas mensagens, mas um abraço carinhoso a Santa Paroli, ao Jorge Tamay, a Vera Lúcia Lacerda, que ela agradece os esclarecimentos e manda um abraço especial, inclusive, para a nossa equipe, para a Suzete e para o Fernando. A Santa Parolis falou que ela ama a internet e que, nesse momento, ela está estudando muito mais. Mandando um abraço para o Luiz Cláudio da Silva, que, inclusive, fez um comentário que esta condição da assistência à distância envolve muito a necessidade das famílias, a prática do evangelho no lar. Isso é muito importante, a gente vai comentar sobre isso também durante o nosso programa. Um abraço especial para Dirce Storel, o Jorge Carlos Navarro, a Sandra Parolis e a Patrícia Costa. Quem que comentou sobre o evangelho no lar? Foi o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, nosso companheiro Luiz Cláudio. Luiz, olha, eu quero aproveitar essa grande entrada sua falando sobre o evangelho no lar e perguntar para o Ricardo: Ricardo, é possível fazer o evangelho no lar online, remotamente, as pessoas estando distantes? Por exemplo, eu estou na minha casa, você está na sua, o Eduardo está na dele, o Flávio na dele, cada um de nós mora num lugar diferente, distante, e de repente a gente quer fazer o evangelho no lar virtualmente. Então nós entramos numa mesma rede social e fazemos, cada um das nossas casas. Qual casa é beneficiada dessas 5 aqui, né? Dessas 4 aqui? Qual vai ser beneficiada? Evangelho no lar, mas em qual lar? Ou evangelho nos lares? Conta pra gente como é que isso se passa do ponto de vista prático, do ponto de vista da assistência espiritual? Aí a soma de 1 mais 1 não são 2, são 3, 4, 5, não é? Afinal de contas, quando nós estamos reunidos com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, essa energia, essa vibração se potencializa. Então, quando fazemos essa reunião para a divulgação do Evangelho nos nossos lares, além de estarmos beneficiando os nossos próprios lares, estamos beneficiando a coletividade ou os lares que estão à volta. Isso é bastante importante, né? Muito bom. Eduardo queria fazer um comentário? A gente nunca pode deixar de lembrar, Turíbio, que os nossos irmãos nos acompanham onde nós formos, né? E quando a gente se liga com quem quer que seja, ou de qualquer forma, eles estão potencializando isso com todos que nos conectamos. Uhum. Essa sintonia, essa vibração positiva, ela alcança lugares que a gente não tem noção, né? E às vezes a gente faz o evangelho vibrando por um terceiro ainda, que às vezes nem está presente nem na reunião virtual, mas que ele também é alcançado com essas vibrações de amor que certamente nossos irmãos levam até eles também. Muito bem, nós estamos aqui na linha, diretamente com a gente aqui da sua residência, a Clarissa, nossa companheira. Clarissa está aí para falar com a gente. Bom dia, Clarissa, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Turíbio, bom dia a todos da mesa e bom dia aos ouvintes. Clarissa, muito bom estar com você. Comenta com a gente, Clarissa, a respeito dessa questão da assistência espiritual nas atividades online. Aliás, a pergunta do dia eu faço para você. Você tem participado ou já participou de alguma atividade online em algumas casas espíritas durante esse período de isolamento? Tenho participado sim, Turíbio, desde o começo. E é bem interessante mesmo, né? Você comentou de Kardec, né? Eu queria convidar os ouvintes, quem se interessar. O Kardec, ele escreve uma matéria na Revista Espírita sobre a comunhão de pensamentos. Então, se a gente for lá no Google e digitar Allan Kardec, comunhão de pensamentos, Revista Espírita, vem uma matéria bem interessante, Turíbio, exatamente sobre o tema de hoje. Porque o que ele fala quando ele vai fazer essa preleção para as pessoas, né, sobre a comunhão de pensamentos? Ele fala que pessoas reunidas com o mesmo pensamento, né, de maneira homogênea, isso tem muito mais força do que uma pessoa só. E isso ele fala que não é só de homem para homem, é a espiritualidade também. Ou seja, pessoas vivas e espíritos reunidos com o mesmo pensamento têm uma força incrível, mas só que desde que sejam pensamentos homogêneos.
Então, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Ele coloca que não é importante a presença física. Então, se a gente pensar hoje numa reunião online, por exemplo, pessoas que estão ali, ligam um computador, né, imprimem vontade ao pensamento, uma vontade real, dependendo do objetivo da reunião online, de fazer um estudo, de se instruir, ou de praticar o bem, de vibrar pelas pessoas. Essa força, né, das pessoas com o mesmo objetivo cria uma comunhão com a espiritualidade que se aproxima, isso cria uma força incrível e o objetivo da reunião é alcançado. Ele ainda fala que quando Jesus falava, quando um ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei presente, não é fisicamente, mas com essa comunhão de pensamentos. Porque eu posso ir, por exemplo, num templo religioso, eu posso ir num centro espírita fisicamente e posso não estar em comunhão com as pessoas daquela reunião. Eu posso estar pensando uma outra coisa. Então, a presença física pouco importa. Eu vou estar ali praticamente isolada no meio daquelas pessoas. Né? Então, é bem interessante essa matéria que ele escreve na Revista Espírita. Eu achei que tem tudo a ver com o tema de hoje. Inclusive, eu fiz bastante autocrítica com das minhas participações online, porque eu percebo que quando eu vou lá, ligo o computador, nessas atividades espirituais, e eu não imprimo tanta vontade a estar ali conectada, sabe, em comunhão de pensamento com aquelas pessoas reunidas, eu não sinto tanto envolvimento da espiritualidade. Mas quando eu vou lá, imprimo vontade, a gente precisa, né, estar consciente do objetivo que a gente tem ali, se conectar com aquelas pessoas realmente, certamente eu sinto o envolvimento da espiritualidade e certamente eles estão presentes, porque o que conecta a gente é o pensamento, né, e não a presença física. Muito bem, Clarissa, muito obrigado pela sua participação, bastante elucidativa e bastante bem-vinda nesse momento aqui, porque você nos dá um depoimento interessante dessas suas participações e você falando, eu ligo o computador, eu vou lá no computador, eu me sinto envolvida. Obrigado, viu, Clarissa? Um abraço a todos, viu? Até Muito mais. bem. Obrigado. Eduardo, queria fazer um comentário? Não, só queria falar que provavelmente quando ela não consegue se conectar, porque o Pedrinho está ocupando a atenção Filho dela. dela, né, o Pedrinho. Ô, Ricardo, deixa eu aproveitar essa deixa que a Clarissa colocou aqui, porque quando as pessoas se reúnem para fazer o evangelho, e foi muito bem lembrado aqui pelo Flávio a questão de estar reunidos, né? E que Jesus falava, quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente, né? Existem diferenças de banda, IP diferente, localidade diferente, transmissões diferentes, equipamentos diferentes, potência de equipamento diferente, os processadores das máquinas são cada um diferente. Tudo isso tem uma grande chance de não dar certo e acaba dando, às vezes, até por uma condição mínima necessária. Quando isso acontece, a espiritualidade deixa de dar assistência, quem estava conectado desconectou, deixou de estar participante, deixou de estar ativo, a assistência deixa de existir? Legal, muito boa a pergunta, Turíbio. E eu quero até fazer um comentário baseado no que aconteceu ontem comigo, né? Nós estávamos numa reunião virtual da doutrina espírita e a pessoa que estava fazendo o processo de harmonização, de elevação na sala, ela teve problemas de comunicação. A comunicação começou a ficar, nós usamos o termo técnico de picada, né? Você começa a ter... Picotou, né? Picotou a comunicação. Muito bem, picotou justamente em que momento? No momento do Pai Nosso. Aí, pegando a sua pergunta, né, o importante, se você está concentrado no que está acontecendo, você não está ligado no picote, você está fazendo a oração do Pai Nosso em conjunto. Consequentemente, aquele detalhe técnico, aquela falha técnica, ela pode passar despercebido, se você está concentrado no trabalho, né? Se você está concentrado nesse processo de elevação. Ora, eu estando concentrado, a espiritualidade está agindo. Quando eu perco a concentração e começo a dizer, parou no Pai Nosso, o que faz agora? Toda a concentração ficou de lado, né? E, consequentemente, não é a espiritualidade que deixou de agir, mas efetivamente eu que me desliguei
daquilo que estava acontecendo. Né? Muito bem, nós vamos fazer... Flávio, queria fazer um comentário? Queria fazer um comentário, até um comentário do ouvinte, também membro da equipe. A Suzete e o Fernando fazem o Evangelho no Lar em conferência com a mãe. Então todos se sintonizam naquele momento, fazem o Evangelho de maneira especial. Aham. Muito bem, nós vamos agora colocar uma situação para vocês que gostaria de ouvir a opinião de vocês. Começar com o Eduardo. Eduardo, a distância física atrapalha a espiritualidade que geralmente acompanha esses encontros nos centros espíritas? Eu quero dizer o seguinte, o centro espírita tem lá, está marcado que vai fazer uma reunião no sábado às 9 da manhã. Né? Por exemplo, como se fosse agora aqui. A espiritualidade sabe que vai estar lá reunido um grupo de pessoas, que esse grupo vai estar em atividade, e a espiritualidade vem para dar assistência. De repente não está lá. A espiritualidade vem e não tem ninguém lá. A espiritualidade faz o quê? Vira as costas e vai embora, ou eles vão dar assistência onde esse grupo estiver? Então, Toribio, na verdade, os nossos amigos não perdem tempo, não, né? Eles não atribuem a ociosidade como nós muitas vezes fazemos, né? Uhum. Eles se ocupam o tempo todo. E se eles têm um propósito de uma reunião, não é a nossa ausência ou a nossa falta que vai deixar de eles fazerem a parte deles. Uhum. Né? Eles sempre estão presentes e ativos na função que eles se dedicam a fazer. Então, o distanciamento, na verdade, não é um problema. A ausência não é um problema para a espiritualidade, né? Desde que haja a comunhão de pensamentos, a gente também aproveita, mas a espiritualidade vai fazer a atividade dela independente da nossa presença. É como se numa reunião física faltasse um médium ou alguma pessoa e o trabalho não fosse ser realizado por causa dessa ausência. Isso não acontece, né? Não é Nossos por essa irmãos, razão que vai não, deixar de existir. Eles têm o compromisso, o comprometimento espiritual é muito maior do que às vezes do que o nosso físico, né? Então eles não perdem tempo de trabalho. O tempo deles é definido e eles atuam sempre que possível, da melhor maneira possível, aproveitando tudo que o momento e o ambiente permite. Tem uma passagem muito interessante do Chico Xavier, né? Chico, a gente fala Chico porque é comum nas casas espíritas, nós nos referimos ao Chico Xavier de uma maneira carinhosa, falando apenas Chico. Tem uma passagem muito curiosa dele, quando ele estava iniciando as suas atividades nas casas espíritas, lá em Pedro Leopoldo. Uma ocasião ele estava numa casa espírita, lá em Pedro Leopoldo, e fazendo um trabalho de assistência, mas o grupo foi se desfazendo. O grupo de 5 trabalhadores foram se desfazendo. Por questões pessoais, foi embora, ele ficou sozinho. E ele, então, decidiu que ele não iria mais fazer o trabalho, porque os assistidos deixaram de vir, porque não tinha mais trabalhadores, e também os próprios trabalhadores não vinham mais. Então ele se reuniu uma certa ocasião, uma noite, e fez uma prece e disse assim, olha, hoje é meu último dia, não venho mais. E aí, nesse momento, o Emmanuel vem até ele e fala assim, por que você não vem mais? Ele falou, você não veio mais, porque, pô, não tem mais trabalhador, assistido não vem mais, só tem eu aqui. Feche teus olhos. Olha o que tem aqui ao seu redor. E o Chico percebeu que o ambiente estava repleto de gente. Aí o Emmanuel falou assim, você está vendo? Da mesma forma como vocês precisam, nós também precisamos. Esses espíritos que estão aqui precisam de assistência. Então não é para parar, é para continuar. E o Chico diz, ele relata que esse período foi o período em que a mediunidade dele esteve mais em evidência, mais aguçada na questão da vidência, porque ele continuou fazendo o trabalho. Continuou fazendo o trabalho, ficou lá 2 ou 3 anos fazendo esse trabalho sozinho. E fazia o trabalho normalmente. Então, quer dizer, a espiritualidade não deixa de estar presente, como o Eduardo está falando aí. A sintonia existe, né? Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Conta pra gente aí. Um abraço querido para a Nelly, para a Mariana, para todos os nossos ouvintes, mas tem um depoimento aqui do Hélio Delanossi. Hélio Delanossi, um abraço para o Hélio Delanossi, o nosso querido companheiro da equipe aqui. Isso mesmo. Ele falou que ele já está até se acostumando com esse novo normal, né? Novo normal é bom, né? Essa expressão é maravilhosa que criaram agora, né? E que esse novo canal de comunicação com o pessoal, principalmente do centro, eles inclusive estão fazendo as vibrações do grupo mediúnico por esse meio.
e que ele falou que a única dificuldade que ele teve é fazer evangelho de máscara, que ainda está realmente atrapalhando um pouquinho. Mas de resto, essa interação com as pessoas através do WhatsApp, através do Facebook, não parou as atividades e realmente é possível através dessa maneira virtual. Então, estou mandando um abraço carinhoso para nós aqui, todos os nossos ouvintes participantes, a Ivanda Galindo, o Nailson, dizendo que ele tem participado também de trabalhos espíritas por meio virtual, mandando um abraço especial para a Olívia Santos e a Santa Paroles. Muito bem, tá aí, é o Semana Boa Nova na sua edição online, na sua edição pelas redes sociais. Nós estamos todos juntos aqui reunidos falando hoje sobre assistência espiritual nas atividades online. O nosso convidado aqui é o Ricardo Michelin, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Redentor. Aliás, Ricardo, lá no Centro Espírita Redentor, vocês têm feito atividades online? Têm feito atividades normalmente, atividades online? Temos feito as atividades online, a preleção evangélica aconteceu cerca de 2 semanas após o isolamento, já começamos nesse sentido, fazer a preleção online. Hoje o Redentor está também com um atendimento fraterno no sentido de receber os assistidos através de ligação telefônica. Então existe um plantão de atendimento. Aquela pessoa que precisa efetivamente falar, né, conversar com alguém que muitas vezes se encaminhava até o centro espírita, pode fazer isso através do telefone e, consequentemente, toda a orientação, inclusive o tratamento espiritual, é feito através de processo à distância, né? Então, a ligação telefônica, o encaminhamento e tratamento espiritual à distância. Muito bem. Falando sobre assistência espiritual online, eu quero perguntar aqui para os nossos companheiros da equipe aqui, existe algum fator que a gente pode chamar de mais importante ou predominante que não pode faltar para que a assistência espiritual esteja presente, efetiva, num trabalho online? Tem alguma coisa que é fundamental? Sem ela, a atividade online não fica caracterizada como uma atividade espírita. Tem alguma coisa, Ricardo, alguma coisa assim predominante, na sua opinião? Eu vejo não como uma coisa predominante, mas eu vou citar 3 coisas predominantes. Sim. Né? Primeira coisa predominante, fidelidade a Jesus. Não é porque você está em casa que você não é fiel aos ensinamentos de Jesus. Não é porque você está online que você vai deixar os ensinamentos de Jesus de lado. Então essa fidelidade tem que continuar. Segundo ponto importante, a caridade ao próximo. O amor que você desenvolve, do ponto de vista até do trabalho que você está fazendo virtual, tem que continuar existindo, né? Uhum. Então, o mesmo amor que você passa para aquele que está próximo de você, você tem que fazer com que esse amor esteja presente nas câmeras também. E por fim, que aí sim eu posso dizer como o primordial, dentre os 3 que eu estou falando, é a fé. E por que a fé? Se você não tiver fé no sentido de que está recebendo o tratamento espiritual, ou que está doando efetivamente as energias para esse tratamento espiritual acontecer, de nada vai adiantar. Então a fé tem que estar presente em todos os sentidos e em todos os locais. Perfeito. Turibo, queria Flávio, só fazer uma contribuição de uma estatística do próprio Facebook, do Instagram, que a evolução dos ouvintes, dos espectadores de todas essas lives religiosas, de um mês para o outro, dentro da pandemia, chegou ao triplo, comparando os meses de março e abril. E a empresa relata que desde a criação em 2016, esta oportunidade que as pessoas estão tendo durante a pandemia superou qualquer expectativa e previsão de audiência. Então isso são dados informados pelo próprio Facebook, pelo próprio Instagram, desse grupo, né, de comunicação, e realmente é um fator relevante e importante. E no depoimento, né, dos líderes religiosos de todas as profitências, mostram que as pessoas também estão mais sensíveis e nos seus lares acabam percebendo a necessidade de aproximação com Deus e de se firmarem
numa nova oportunidade de ligação com o Criador. Muito bem. Eduardo, você queria fazer um comentário? Só com relação à questão, né, que a gente estava pensando nessa conectividade, eu acho um aspecto que envolve tudo o que o Ricardo comentou, na verdade, a gente se conectar, né, a sintonia verdadeira, que se dispõe a toda essa necessidade da fé, da caridade, da responsabilidade, porque senão vira um programa, né? Você simplesmente participa, escuta, mas você não se conecta efetivamente com o receber e com o doar, que é o propósito da ligação. Então essa sintonia verdadeira de amor, de estar servindo a Jesus de alguma forma ou recebendo, também faz parte dessa importância para que tudo dê certo, né? Muito bem. Ricardo, você queria fazer um comentário sobre isso? Ok. Bom, deixa eu só fazer um comentário, um registro aqui para o nosso espectador aqui, o nosso ouvinte, né? Nós estamos todos aqui paramentados de máscara porque é uma legislação estadual. Nós estamos cumprindo uma norma estadual de lei, uma lei que nos coloca a necessidade de estarmos em máscara, mesmo estando aqui com distâncias seguras, num ambiente seguro, mas estamos todos com máscara, tá ok? Só para deixar isso registrado, para as pessoas não pensarem que estamos aqui só porque queremos mostrar o uso da máscara. Essa aqui é uma legislação, inclusive. Muito bem, estamos na linha aqui com o nosso companheiro Mário Bardella. Marinho, bom dia, seja bem-vindo ao Semana Boa Nova. Bom dia, Toríbio, bom dia, companheiros. É sempre uma alegria de alma a gente poder participar aos sábados de manhã desse nosso encontro. Nosso abraço ao querido Ricardo, que está nos brindando com a sua participação hoje. E estamos aqui à disposição também para a nossa contribuição, Toríbio. Marinho, a gente está falando aqui sobre assistência espiritual nas atividades online. Evidentemente, a gente sabe que você gosta muito de trabalhar online também, e queríamos do seu depoimento a respeito da efetividade. Quanto é efetivo um trabalho espírita online em relação ao trabalho espírita presencial? Qual é a diferença? E de fato, tem valor, tem efetividade o trabalho online, tanto quanto o trabalho presencial? Toríbio, eu gostaria de responder essa questão dividindo com vocês aí na mesa, dividindo com os nossos ouvintes, o que eu tenho percebido nos vários grupos que nós conhecemos a respeito disso. Por exemplo, foi feita uma pergunta com relação ao Evangelho no Lar, né? Sim. É impressionante, nós sabemos quantos dos nossos companheiros fazem o Evangelho no Lar desta maneira, criando salas de interação. Alguns usam o recurso do WhatsApp mesmo, outros usam as plataformas que existem para isso, né? Existem grupos pequenos, né, como o caso da Suzete e do Fernando, que envolvem a sua mãezinha na participação. E também existem situações com número muito maior de pessoas. Amanhã, por exemplo, à noite, nós fomos convidados a participar como um convidado de um Evangelho do Lar de uma família toda que vai estar conduzindo o seu trabalho envolvendo talvez 15, 20 pessoas, né? Coisas que talvez presencialmente nós não conseguiríamos fazer. Quantas vezes nós às vezes fazemos o Evangelho no Lar presencial e nos limitamos a poucas pessoas porque existiria necessidade de uma locomoção das pessoas para estarem juntas naquele momento. E na realidade, através da rede social, através das plataformas de comunicação, nós conseguimos envolver mais. É claro que a presença física, que tem ali a importância do toque, do abraço, aquela transmissão daquela energia física que está ali, faz falta. Mas nós estamos aprendendo, como espíritos imortais que somos, como espíritos em evolução, a nos comunicarmos pelo pensamento também. Então, tudo depende do ambiente que nós criamos, né? Foi dito, por exemplo, no programa de hoje, que
Se nós vamos a um trabalho religioso, qualquer que seja a religião, e estamos ali desconectados da essência daquele trabalho, mesmo estando presencialmente, nós não estamos em sintonia com Deus, não estamos em sintonia com Cristo, e assim por diante. Então, a tecnologia, o exercício de fazermos à distância todos esses trabalhos, representa também um aprendizado de nos sintonizarmos pela essência. É o coração que está falando, é a boa comunicação que está transmitindo, não é? Nós percebemos isso até nas palestras no centro espírita. Quando a palestra ela é feita de uma maneira muito mecânica, muito metódica, ela acaba não tocando o coração da pessoa. Agora, quando uma palestra efetivamente cria uma emoção, toca o coração da pessoa, ali se estabelece uma conexão, se estabelece uma sintonia muito mais profunda com toda a espiritualidade que envolve o centro. E tudo isso é possível através dos recursos tecnológicos, à medida que o sentimento, à medida que o pensamento sejam verdadeiros e efetivamente gere esse tipo de condição, Torinho. Marinho, muito obrigado pela sua contribuição, até porque você nos alerta para a questão do sentimento como algo interior que deve ser aflorado aí para que o trabalho tenha efetividade. Muito obrigado pela sua contribuição. Bom trabalho a todos, estamos em sintonia. Obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho. Pois é, nós estamos aqui com o Semana Boa Nova, na sua edição redes sociais, na sua edição online, hoje falando sobre assistência espiritual nas atividades online. Nosso convidado é o Ricardo Michelin. Convido você a responder a pergunta do dia. Você já participou de alguma atividade, algum trabalho online durante esse período de isolamento social? Atividade nas casas espíritas? Responde pra gente, vai lá na nossa página no Facebook, posta lá o seu comentário, deixa lá a sua opinião. Também estamos no Instagram, vai lá no Instagram, Semana Boa Nova, e deixa lá a sua opinião pra gente. Nós precisamos saber o que você pensa. O Flávio Torini está acompanhando aqui as movimentações das redes sociais. Aliás, Flávio, temos algum movimento aí na rede social que você gostaria de compartilhar conosco? Turível, um abraço especial para Ivone Meloni, que diz que sempre o sábado é um sábado especial e sagrado com a nossa participação. A Maria Rúbia diz que o distanciamento físico nos convida à reflexão da qualidade do nosso serviço ao Mestre, de quanto estamos comprometidos com Jesus, independente de estarmos nas nossas casas espíritas ou quanto estamos nos verdadeiros templos, né, que são os nossos lares. E também nós temos a participação aqui de outros ouvintes, que, Turiba, eu vou fazer a questão de fazer uma síntese para depois passar todos os nomes de uma vez só. Muito bem, daqui a pouquinho você passa para a gente. Então, aliás, um convite para vocês. Esse programa aqui, daqui a pouquinho, vai estar disponível para você assisti-lo lá no YouTube. Você procura lá, Programa Semana Boa Nova, vai estar lá para você assistir daqui a pouquinho. Daqui uma hora, mais ou menos, você vai lá e pode procurar que vai estar por lá. Também no Instagram, a gente está lá ao vivo. No Facebook também estamos ao vivo. E também você pode acompanhar esse programa pela web rádio, webradio.osemeador.org, que daqui a pouquinho também vai estar disponível na web rádio para você assistir. Lá na web rádio você vai ouvir o programa, né? No YouTube você vai assistir. Mas não deixa de participar do programa, dando a sua opinião, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando aqui novamente sobre isso. Muito bem, Ricardo, a gente está falando dessa questão da assistência espiritual, aí a gente diz assim: os trabalhadores das casas espíritas, aliás, as casas espíritas estão recebendo aí várias casas relatando que os trabalhadores estão eufóricos, eles querem voltar para a atividade presencial, né? Parece que tem um movimento dos trabalhadores espíritas querendo voltar, mas não pode voltar. Trabalhador espírita não pode voltar. Não é que todos nós gostaríamos de voltar, mas não pode. É profilático. O isolamento social ele não é facultativo, é profilático, é necessário, é preventivo. Então, trabalhador espírita, mantenha-se tranquilo aí que no momento certo você vai voltar. Faz o seu trabalho em casa, faz o seu trabalho remotamente na rede social. Fica aí a mensagem. Mas, Ricardo, qual deve ser o comportamento do trabalhador espírita
qual deve ser o comportamento do trabalhador encarnado, né? Nós aqui, espíritos encarnados, né? Nas atividades online, como nós devemos nos comportar? Tecnicamente a gente já sabe. Olha, fecha aí o seu microfone, fecha a câmera para não dar microfonia, para não dar sobrecarga na banda, não dar entubamento, não sei o que, tal. Bom, tudo bem, essa é a parte técnica. Mas a parte comportamental, como é que tem que ser o comportamento do trabalhador nas atividades online? Legal, e meus amigos trabalhadores espíritas, atenção para o que eu vou dizer, porque eu vou ser chato. Só um minuto de chatice. Pode ser chato, né? à vontade, Ricardo. Um minuto de chatice. Você está em casa, mas não se sinta em casa. Esse é o grande ponto, né? Nós estamos acostumados, quando nós chegamos no centro espírita, e eu vou só me alongar um pouquinho nesse sentido, você passa pelo passe de limpeza, você entra, por exemplo, na sala mediúnica, né, na câmara mediúnica, que vai estar lá numa tonalidade de luz mais baixa, você desliga o celular, você se conecta efetivamente com a espiritualidade, e dentro desse princípio você vai se desligando do mundo físico para se colocar em contato com o plano espiritual. E aí você desenvolve o seu trabalho dentro da Câmara. Ora, quando você está em casa, você tem que criar esse mecanismo. O mecanismo de, entre aspas, se isolar dentro da sua casa, criar atmosfera para o trabalho mediúnico, né? Fazer com que o barulho externo não te atrapalhe, fazer com que o cachorro não esteja presente, que o gato não esteja presente, que você possa efetivamente reduzir, do ponto de vista de barulho mental, o que existe na sua mente, para que você se acomode, para que você se isole e para que você se conecte com o plano espiritual. Aí sim você desenvolve o trabalho como você faz no centro espírita. Eu acho que está muito esclarecedor, Ricardo. Patrícia. É importante porque às vezes a gente em casa, com, entre aspas, a liberdade que a gente tem de estar em casa, a gente esquece dessas preparações, né? A gente fala, putz, 5 minutos eu preciso entrar lá, e aí sai correndo, vai lá, se conecta e faz o trabalho. É importante que a gente tenha essa consciência de que somos trabalhadores fora da casa espírita também, né? Somos espíritos não só na casa espírita, como fora dela, né? Principalmente fora, né? Principalmente fora, porque dentro da casa é mais fácil ser, inclusive, né? Então é bem importante essa condição que o Ricardo está falando, e não vejo como chatice, mas é a responsabilidade que cada trabalhador espírita deveria ter consigo mesmo e com a atividade que vai realizar, para ter toda essa preocupação de se ambientar efetivamente antes de uma conexão online. Porque não é só estar lá, a pessoa não vai ver, né? O cara vai ver que eu estou ali, está tudo certo. Não é bem assim, né? A gente tem que pensar na espiritualidade, como a gente sempre está falando, que estão conosco o tempo todo, desde antes e até depois dos trabalhos, né? Muito bem. Quero lembrar você que esse espaço aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também voltada à construção civil. Conhece um pouquinho mais sobre a Torcisão no www.torcisão.ind.br. Torcisão sem o tio e Ind de indústria. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Bom, Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje. Ricardo, é recomendável manifestações espirituais na casa da pessoa durante as reuniões online? Incorporações, essas coisas, recomenda-se isso? Turíbio, aqui existe um pensamento que tem que ser colocado, porque dentro do próprio movimento eu tenho percebido que existe uma corrente que entende que tem que ter a manifestação e existe uma corrente que entende que não tem que ter a manifestação. E nós falamos aqui agora há pouco, recordar que Kardec, naquela época, fez todo o trabalho necessário do ponto de vista de codificação do Livro dos Espíritos e todas as obras na sequência,
através das manifestações que ocorriam nos médiuns nas suas próprias casas, né? Não existia casa espírita naquele momento. Muito bem. Então, trazendo para os dias de hoje, né? É claro que nós divulgamos há muito tempo que a cúpula espiritual do Centro Espírita está protegendo todo o trabalho e, consequentemente, os trabalhadores estão lá amparados por conta disso. Mas esse amparo não deixou de existir. Quando eu estou conectado do ponto de vista de trabalho espiritual, eu vou pegar o caso do Centro Espírita Redentor, né, ao qual pertenço. Se nós estamos, cada um na sua casa, mas unidos naquele horário de trabalho do Centro Espírita, é como se eu estivesse na cúpula espiritual do Centro Espírita Redentor. E aí, efetivamente, se há necessidade do trabalho de se gerar uma manifestação espiritual, eu coloco alguns pontos importantes a saber. Primeiro ponto, a disciplina do médium. Do mesmo jeito que ele tem disciplina dentro da casa espírita, ele tem que ter a disciplina dentro da sua própria casa. Segundo ponto, qual é a necessidade da manifestação? Nós não podemos esquecer que a manifestação espiritual ela tem muitas vezes o objetivo de trazer uma mensagem ou às vezes de trazer uma necessidade de esclarecimento. Né? Então, o porquê que você está trazendo a mensagem. E o outro ponto é com relação ao quão consciente você é enquanto trabalhador mediúnico. Nós sabemos que existem médios que são totalmente inconscientes, então o quanto efetivamente eu estou preparado ou estou confortável em trazer a mensagem espiritual. Ela não deveria ser trazer por trazer ou deixar acontecer por acontecer. Tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista de disciplina dentro da casa espírita, eu diria que tem que ser redobrado em termos de atenção dentro da nossa própria casa. Olha, Patrícia, você queria fazer, Eduardo? Na verdade, eu penso, quando a gente fala em manifestação, né, tem muita gente que pensa que você vai fazer um trabalho de desobsessão via online. Não é nesse sentido, eu entendo que aí não se recomenda efetivamente que se faça dessa forma, né? Mas uma manifestação, como o Ricardo comentou, de um espírito que quer dar uma contribuição, uma orientação, uma mensagem de otimismo pela situação, assim, com toda a responsabilidade exigida que o médium tem que ter em qualquer região, qualquer local, na verdade, porque somos médiums em todos os lugares também, com um grupo coeso, sintonizado, com um propósito efetivo ali de estar se juntando para uma vibração positiva, não vejo tanto problema como foi colocado, né? Por isso que quando a gente fala manifestação, a turma imagina, qualquer um espírito sofredor... Pode chegar lá e... não é nesse sentido que eu quis colocar a manifestação. Perfeito. Flávio Tonini, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Temos manifestações de ouvintes dando pra gente aí a sua opinião, se participa ou não dos trabalhos. Aliás, deixa eu fazer o convite, você que está aí na nossa audiência, está nos assistindo ou nos ouvindo, escreve pra gente, liga pra cá, 997-666-555. Se você está em São Paulo, DDD 11, está fora do Brasil, 55, o prefixo internacional. Diz pra gente se você já participou ou participa de alguma atividade online nas casas espíritas. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais? Olha, a Sandra Bronson fez uma contribuição que ela participa do Evangelho no Lar com mais de 200 pessoas espalhadas aí por todo o nosso Brasil, inclusive em outros países. Aquilo que o Ricardo falou agora há pouco, né? O que importa é as pessoas estarem juntas. E aí é exponencial, né, Ricardo? O resultado é exponencial, né? O resultado é exponencial, exato. O que exato. a Sandra está fazendo é exponencial, né? Exato. E aí nós pegamos aquela estatística que também a busca na internet, que o Google nos forneceu, que aumentou em 809% a busca de palavra mista, culto,
evangelho. Então aumentou demais. As pessoas realmente estão procurando. Palavra mista. Missa. A missa de culto. Missa, culto e todas essas perguntas estão sendo feitas no Google porque as pessoas estão ávidas para descobrir essas lives, descobrir em que momento tudo isso acontece. E, de certa forma, vamos agradecer a tecnologia e a pandemia, que permitiu que isso se descobrisse de uma maneira acima, né, de tudo, né? Tem coisas boas na pandemia, não é? É verdade. Nem tudo é tão ruim Tão assim. ruim o isolamento, né? Outra contribuição importante da Nádia Ambrosio, dizendo que essas lives são um escudo, né, para nós, nos dando proteção, nos dando esperança e fé. E também a Ana Viz dizendo que desta maneira também a gente contribui com esses espíritos que acabam estando conosco de carona, né? E tem a oportunidade também de receber uma mensagem evangélica, uma palavra de amor, e também é um processo de auxílio a todos esses espíritos que nesse momento também necessitam dessas palavras. Edu? Só reforçar que a gente fala assim, vamos agradecer a pandemia, as pessoas vão achar que a gente está feliz pelo que está acontecendo. Não é esse sentido, é lógico, evidente. Ninguém está feliz com a situação em si, mas é que, de certa forma, nos proporciona nos reacharmos em algumas atividades. A né? pandemia possibilitou a nós o despertar de uma... Eu vou usar uma palavra feia aqui, mas é a normal, né? Vamos dizer, aqui eu me encontro agora. Nos possibilitou a disrupção, né? O encontro de algo simples e que tem uma efetividade muito grande, que já existia. Nós estamos encontrando, ótimo. Talvez a gente não pensaria em fazer se não acontecesse. Pois né? é, daqui a pouco nós vamos ter tudo isso, como o Ricardo falou agora há pouco, junto, né? Nós vamos ter o presencial, o online, vai estar tudo junto. É o, entre aspas, eu gostaria de frisar que é entre aspas, é o novo normal. Não tem normal novo, mas é uma nova situação. Ricardo, a gente estava até comentando em alguns programas anteriores, isso também trouxe comodidade. Muitas casas espíritas, às vezes, tem problema de estacionamento, às vezes tem problema de deslocamento, insegurança das pessoas e, de repente, se deslocarem de seus lares, né, com um problema da violência. Então, esta é a forma da pessoa achar o momento adequado, a hora adequada, para que ela possa participar desses cultos religiosos. Então, realmente, existe um benefício em todas essas histórias negativas que estamos vivendo hoje. Ricardo? E eu até diria, quantas pessoas frequentadoras assíduas dos centros espíritas deixaram de frequentar há algum tempo por conta de problemas de saúde, de estar acamado, né? E muitos, quando você faz até uma visita na casa da pessoa, ela diz assim, sinto falta de estar no centro espírita. E nesse processo virtual, nós reaproximamos esses frequentadores por conta de estarmos no virtual. Juntos, perfeito. Bom, quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco aqui o companheiro Hilário Rocha com o tema Mediunidade durante o isolamento social. Sábado que vem está aqui, então, o Hilário Rocha dando continuidade a esse tema voltado ao momento pelo qual nós estamos passando. Aliás, o Semana da Boa Nova sempre se ateve a estar presente, sempre se ateve a comentar coisas da atualidade, né? Bom, também lembro que a todos aqueles que nos contatam, que entram em contato conosco, seja por telefone, via Facebook, com mensagem no Instagram, etc., concorre com um brinde ao livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos informar quem são os dois ganhadores do programa de hoje, porque são dois ganhadores ou ganhadoras no finalzinho do programa. Flávio Tolini. Eu gostaria só de fazer um agradecimento que muitos dos nossos ouvintes estão abrindo as salas de vídeo. Então, a partir do momento que você está assistindo Semana Boa Nova ao vivo, você tem a oportunidade de clicar no seu Facebook e convidar os seus amigos que não são ainda as pessoas que curtiram a nossa página. Então, é uma maneira de você auxiliar a divulgar o nosso programa, os trabalhos do grupo aqui, que nós estamos muito envolvidos em levar uma mensagem especial a todos vocês. Eu vou dar uma dica para você. Se você está na sua casa confortavelmente assistindo o Semana da Boa Nova, aí você tem um pouquinho mais de tecnologia disponível, vai na sala, não sei onde você tiver uma televisão aí, põe no Chromecast, assiste na televisão e pega lá um cafezinho, uma bolachinha, uma pipoquinha e fica como se fosse uma sala de vídeo de verdade mesmo, né? Bom, eu queria aqui fazer um agradecimento, Ricardo, Eduardo, Patrício e Flávio, eu queria até ouvir a opinião de vocês,
Porque para que todo esse aparato tecnológico funcione, existe uma retaguarda, existe uma equipe de trabalhadores que são os trabalhadores do back-office, que estão fazendo acontecer e que são trabalhadores da seara espírita, da doutrina espírita. Por exemplo, neste momento aqui, nós temos o Fernando, temos o Eros, né? Temos o Anderson, o Valdecir, que não estão aparecendo aqui, mas eles estão fazendo tudo isso acontecer. Sem eles, isso aqui não aconteceria. E nas casas espíritas, em todas elas, nós temos o pessoal da retaguarda cuidando do cadastramento no Facebook, gerando administradores, analistas, fazendo todo o aparato tecnológico. Então, vai aqui o agradecimento a todo esse pessoal que trabalha silenciosamente, anonimamente, fazendo acontecer, não é, Ricardo? Exatamente, Turíbio, e eu diria assim, é um trabalho de formiguinha, porque para a gente conquistar a estabilização que nós temos hoje, muita gente tem se empenhado há muito tempo. E eu diria até, extrapolando o ambiente espírita, quantos dos nossos amigos que são os técnicos que trazem o sinal de internet até a sua casa, dos técnicos que estão alocados em todos os centros de processamento, fazendo com que isso aconteça, né? É claro que muitas vezes são gigantes da telecomunicação, mas que perceberam que a demanda nesse sentido ia aumentar muito e estão dando para nós o conforto necessário para fazermos esse trabalho. Um agradecimento, então, está aí registrado. Muito bem. Bom, nós estamos falando sobre assistência espiritual nas atividades online e não poderíamos deixar de falar de um tema delicado, que é o passe. Muito bem. Passe na casa espírita, o Ricardo falou agora há pouco aqui. A pessoa chega na casa espírita, em algumas casas recebe lá um passe que a gente chama de limpeza, né, de harmonização. Né? Na verdade, a palavra seria essa, harmonização, porque limpeza dá uma ideia de que o cara vai lá receber um banho de... E é um banho mesmo, mas é uma harmonização. Em algumas outras ele recebe no final, em algumas outras ele recebe em câmaras fechadas, em algumas outras no próprio salão do Evangelho. Mas o passe tem uma característica científica por trás do passe. Por isso que tem que estar presente. Tem ali o magnetismo, é uma transferência do fluido, como Kardec falava lá na Gênese, do plano espiritual combinado com o do médium para o assistido. E aí a gente diz assim, tem a mesma validade? Existe passe virtual? Tem a mesma validade? Ricardo, o que é que a gente pode falar para o nosso ouvinte? O passe virtual tem a mesma eficácia que o passe presencial? A pergunta é muito boa e eu entendo assim, do ponto de vista de eficiência do passe, se eu estiver concentrado e conectado naquilo que está acontecendo, ele é bastante válido. Mas nós não podemos esquecer que, como você muito bem comentou, o magnetismo ele é um efeito físico e esse efeito físico acontece na transmissão dessa energia que acontece entre o passista e o assistido. Então, nós temos hoje, inclusive, muitos exemplos na internet de salas de passes virtual, onde você se conecta à sala de passe e acompanha todo esse processo de envio do passe virtual. Eu entendo que ele é um conforto, eu entendo que ele é algo que pode ser sentido, mas o magnetismo ainda é uma necessidade do ser encarnado. Tá? Perfeito. Flávio? A gente tem um recadinho que o Marinho mandou para nós, né, logo depois da ligação, que eu gostaria de colocar no ar aqui para todos os nossos ouvintes e para nós também aqui na mesa. Eu gostaria também de acrescentar um comentário que, na essência, isto é o que o programa Semeando a Boa Nova tem feito nesses 24 anos de existência, que é levado de alguma maneira através do áudio, né, para todos aqueles que não podem ou não saem de casa, aqueles que estão em trabalho. Então, essa busca de informação à distância através do rádio, e é por isso que o nosso programa existe até hoje.
Muito bem, tá aí a dica do Marinho. Aliás, o Marinho fala 24 anos, nós estamos falando 26 porque nós estamos indo para os próximos 25, 26 anos. Né? Muito bom, Semeando Boa Nova aqui ao vivo, diretamente do Núcleo Espírito Semeador, hoje falando sobre assistência espiritual nas atividades online. Registrando aqui a presença do querido companheiro Flávio Falciano, nos acompanhando aqui no estúdio de presente, aqui, um presente para nós esta manhã de sábado aqui, muito bonita. Muito bem. Nós estamos falando sobre assistência espiritual online e eu queria comentar agora com vocês a respeito do alcance. Ricardo, qual é, de acordo com a crença da doutrina espírita, qual é o alcance dos grupos de prece online, esses grupos que se formam online para fazer orações, para fazer preces, etc., que na verdade é tudo na mesma sinonímia, né? Prece, oração, reza, né? Qual o alcance disso, hein? Eu diria que o alcance é global, né? Quando você emana o seu pensamento, se coloca em oração, você extrapola o seu ambiente físico, vamos dizer assim, e vai se conectando com todos que estão fazendo prece espalhados pelo mundo. A gente tem que entender que quando eu elevo a minha oração a Deus, e não importa qual é a crença religiosa, o sentimento sempre está presente, de conexão com o divino, e isso faz com que essa interconexão global aconteça. Né? É algo bastante próprio de se dizer que aquilo que acontece num pequeno ponto é um ponto de luz que vai se conectando a outros pontos de luzes e que ilumina o nosso planeta inteiro. Muito bem. Flávio Tonini, nós estamos com alguém na linha aí. Quem é o Hélio Delanossi? Está na linha para falar conosco? Seja o Hélio Delanossi, nós estamos fazendo uma conexão com ele aqui agora, já está quase liberando aqui a nossa ligação, só mais um minutinho, por gentileza. Então, vai passando para a gente aí, nós temos ouvintes já que estão respondendo a pergunta aí, se já participaram de alguma atividade na Casa Espírita online? Sim. Aqui a Ivone Meloni está agradecendo, inclusive, todo o trabalho da live do Geraldo Ferreira, que ela também anda assistindo. A Mônica está dizendo para nós que esse distanciamento faz movimentar ainda mais a verdadeira caridade. Nós estamos com alguns outros ouvintes colocando para a gente que esta é uma oportunidade de retomar a Casa Espírita. Olha que coisa interessante. Que bacana, as pessoas que estavam realmente afastadas, estando agora de novo com a gente na Casa Espírita. Aliás, quem é que fez esse comentário? Olha, foi a Nádia Ambrosio, a Ana Vise e o Walter Paz. Não, na mesma linha. Queria lembrar, aliás, aproveitando os três aí, lembrar, né, que não é só retornar à Casa Espírita, retornar à tua religião, seja ela qual for, inclusive na Casa Espírita, né? E nós estamos agora com o Hélio Delanossi. Hélio Delanossi. Hélio Delanossi, bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia, Turíbio. Tudo bem com vocês aí? Flávio, o pessoal da mesa aí, o Michelin, né? O pessoal da retaguarda, hein? Tá bom. Nós estamos aqui. O Patrício, tá muito bom o programa, muito bom. Hélio, nós estamos falando hoje sobre assistência espiritual nas atividades online. Você, na sua opinião, aliás, você tem participado de atividades online? Passa pra gente aí, na sua opinião, como tem sido isso e, aliás, a sua percepção disso, e também conta pra gente se isso está acontecendo de verdade, como você está se sentindo nessas atividades online. Olha, a princípio nós estranhamos um pouco, né, essa ferramenta, a utilizar essa ferramenta da comunicação através de vídeo com o pessoal do centro. Mas aí eu me lembrava, como falou o Marinho agora há pouco, que nós fazemos isso há tanto tempo aí no Semeando Boa Nova. O programa de rádio nada mais é do que isso, né? Do que, como o Marinho bem lembrou, o que a gente faz, na verdade, é levar essa mensagem àqueles que não podem estar presentes numa casa espírita, ou até aqueles que gostariam de estar numa casa espírita, não têm coragem de entrar, às vezes, né? Por ser de outra religião, ou porque a família não... por preconceito familiar, alguma coisa, a pessoa não entrava na casa espírita, mas ouviu há 20 anos nos ouvindo no rádio, ou outros programas que ocorrem na televisão de outros confrades. Então é coisa muito natural. Agora eu vejo isso com muita naturalidade e vejo que a espiritualidade se aproveitou muito bem desse momento, dessa pandemia, para alertar, para despertar nas pessoas essa possibilidade. Então eu não preciso, se eu quiser ver uma palestra do Divaldo, por exemplo, eu não preciso ir até a Bahia. Até um teatro, né? Algum lugar
tem que ser um lugar muito grande, me acotovelar com um monte de gente lá. Eu vou lá e acho no YouTube, tem as palestras do Divaldo e de outros companheiros, citando Divaldo porque ele é o expoente, né? Mas existem outros companheiros com muita qualidade, fazendo com postagens que estão aí no YouTube, que é possível a pessoa saber o que quiser hoje, sem sair dentro de casa. Sair de casa hoje e ir à casa espírita é realmente prazeroso fisicamente. Nós precisamos desse contato físico, estar com os companheiros, ver as pessoas, aqui é uma questão de vida social. Mas ela não é fundamental para o conhecimento, né? E principalmente para a atividade de socorro espiritual, que também ela se dá realmente pelo pensamento, como a Clarissa falou muito bem aí no começo. Ela falou o que eu gostaria de ter falado, né? Mas ela fala melhor do que eu, ela tem umas palavras, ela coloca muito bem as palavras, e coloca assim, você diz que você está no centro e está no centro, né? Muita gente está lá e não está lá, né? Entra no centro, não obrigado, porque foi acompanhando alguém, senta na sala e fica mexendo no celular muitas vezes, ou preocupado com o carro que está lá na rua, ou preocupado com o feijão que deixou em casa, ou foi lá porque é obrigada, porque ela teve que ir, porque ela tinha que ir 4 vezes, então ela foi na 4ª vez, ela não gostou de estar ali. Ou seja, nós estamos sempre onde está o nosso pensamento. Ali é que nós estamos. Então, o que comanda isso é a vontade. Você está onde você tem vontade de estar. Se você tem vontade de estar no centro espírita, você vai estar no centro espírita. Se você tiver vontade de estar em contato com os companheiros, você estará sempre onde quer que você esteja. Eu, por exemplo, estou aqui dentro de casa hoje e sintonizei tranquilamente com o Marinho, com a Clarissa, com o que ela falou. E eu estava pensando exatamente o que ela falou, eu estava pensando no que eles estavam falando, tá? Então eles estavam sintonizados, não precisamos estar juntos para estar sintonizados, né? Quer dizer, sintonia de pensamento, mentes sintonizadas, né? Hélio, muito obrigado pela sua participação. Eu tento me sugerir que as pessoas leiam o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? Um livro pequenininho, pequeno, assim, de tamanho, e lá onde fala sobre a vontade, porque tudo está na vontade, certo? Aonde você tem vontade, o que você tem vontade, o que você tem vontade, acontece. O que você não tem vontade, não acontece. Aí é que resume tudo. Ok, Hélio, muito obrigado pela sua participação, viu, Hélio? Muito obrigado, bastante contributiva aí, nos faz refletir bastante. E lembrando aí da gente para ler o Pensamento de Vida do Emmanuel. Obrigado, Hélio. Um abraço para vocês aí, bom trabalho. Fica uma sugestão para você aí, o livro Pensamento e Vida está disponível na internet, você pode fazer o download lá e ver, são passagens rápidas, curtas, o Emmanuel sempre bastante assertivo nas suas colocações. Muito bem, mediunidade durante o isolamento social é o tema do nosso próximo programa, sábado que vem, com Hilário Rocha. Hoje está aqui com a gente Ricardo Michelin, falando sobre assistência espiritual nas atividades online. Ricardo, a nossa audiência é bastante rotativa. Ouvintes entram e saem, etc. Tal. Isso é típico de uma questão de um programa radiofônico, um programa de rádio, etc. Uma transmissão dessa natureza que nós fazemos. Então, essa pergunta que eu vou te fazer agora, nós já a fizemos no início do programa, mas agora é importante retornar novamente, até porque talvez o nosso ouvinte já está com um pouco mais de percepção a respeito disso. Muitos locais estão transmitindo palestras online. Aliás, daqui a pouquinho vai acontecer uma aqui do Centro Espírita, do Núcleo Espírita Semeador. Nós temos nesse momento, eu estou recebendo uma informação aqui que de outras casas espíritas estão fazendo também. Acabei de ver aqui duas, uma do Sérgio lá de Pernambuco, o Centro Espírita Jesus, e também do Geraldo Ferreira de Santo André. Então, quer dizer, estão acontecendo coisas online nesse momento, né? Assistir essas palestras, se concentrar, como o próprio Hélio Della Noce falou agora, tem o mesmo benefício do que estar presente na casa espírita? Muito bem. Observem que existe o mesmo benefício desde que concentrado eu esteja. E concentrado estar significa o quê, Turíbio? Eu não posso olhar a palestra como eu olho um programa de televisão, né? Como eu olho qualquer tipo de conteúdo que existe na internet. Muitas vezes a gente coloca um conteúdo na internet para assistir
e vamos até a cozinha pegar o cafezinho e deixa aquele conteúdo correndo, né? O objetivo das palestras espíritas, elas têm efetivamente o objetivo de trazer o sentimento do ser, trazer a reflexão do ser. Então, qualquer, entre aspas, segundo que eu perco, eu quebro essa conexão. Então, é possível eu ter a mesma intensidade do que na palestra presencial? É possível, mas eu tenho que estar concentrado. O Hélio falou muito bem. Muitas vezes eu estou dentro da casa espírita assistindo a preleção evangélica e o meu pensamento está em outro local. Qual é o benefício disso? Nenhum, de fato. Então, eu tenho que estar concentrado e dentro de casa, assistindo através da própria internet, eu tenho que estar consciente que é um trabalho espiritualizante. Uhum. Flávio Tolini, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Eu gostaria de trazer a contribuição do Walter Page, que ele diz também que o atendimento fraterno individual via internet, dado pelas casas espíritas, também vem auxiliando muitas pessoas. Né? Uhum. É o mesmo quase que o trabalho aí que o CVV realiza, ouvindo a pessoa, suas queixas. Então, muitas casas espíritas estão fazendo isso também. Um abraço também para a Nádia Urbini. Nós vamos mandar um abraço para a Neuza Ranieri, para a Ivone Meloni e também para a Regina Locatelli. Olha o que a Regina nos fala, né? Que para nós, que a presença física não é mais possível, ela está falando lá de Portugal, né? Devido à distância, os programas virtuais nos permitem permanecer em contato, participando não apenas nos programas de rádio, mas também nas palestras, no Evangelho e em breve também nos grupos de estudo. Tudo graças à tecnologia. Então um abraço especial para a Regina Locatelli também lá de Portugal. Eduardo, você queria fazer um comentário? Só uma contribuição, a gente está falando das palestras virtuais, efetivamente, né? A gente sabe que no Centro Espírita a palestra já é um tratamento, efetivamente. Então, da mesma forma, a palestra virtual, assistida com a mesma intenção, também é um tratamento virtual. Se a pessoa se conectar efetivamente, como a gente fala sempre, que a espiritualidade está presente em tudo, ela também ali está recebendo um auxílio de alguma forma, né? Uhum. Muito bem, nós estamos aqui indo para os minutos finais do Semana Boa Nova, mas tem algumas coisas que nós não podemos deixar de falar ainda, né? Por exemplo, Ricardo, queria que você falasse para a gente quais os tipos de aprendizados que nós vamos levar, vamos ter como... Qual é o entregável que esses encontros online deixarão para nós depois, quando as atividades presenciais retornarem ao normal? Esses encontros presenciais vão deixar o que para nós? Eu entendo que nós vamos receber ou ter a visão de que a mensagem de Jesus ela tem que ser amplificada, e o virtual fez isso. E por ela ter que ser amplificada, nós temos que dar continuidade nesse trabalho, independente do retorno presencial. Eu costumo dizer, recentemente, que nós vamos ter um modelo híbrido, onde eu tenho a presença física no Centro Espírita, mas eu tenho também a continuidade da divulgação do próprio trabalho, muitas vezes do ponto de vista virtual. É como se imaginássemos, né, que a preleção evangélica aqui do Semeador tivesse com o salão cheio de pessoas, mas sendo transmitido ao vivo através dos canais de internet. Então, acho que isso vem consolidar um futuro no sentido dos trabalhos das casas espíritas. Uhum. Muito bem. Flávio Tolini, nós já temos aí ganhadores dos livros de hoje? Temos sim. Nosso agradecimento ao Ideal, né, e à Fonte Viva. A Fonte Viva, o Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz e também a Fonte Viva lá de Belo Horizonte. E os ganhadores desse nosso programa foram a Mara Rúbia e a Marli Albuquerque. Aí, parabéns às duas que vão retirar os livros aqui no Semeador. Assim que tudo normalizar. Quando voltarem, já estava tudo marcadinho. Aliás, o Eros está acompanhando isso atentamente. Já tem lá a listinha deles, os ganhadores. Mária Rúbia
né, e a Marli Albuquerque, as ganhadoras de hoje, que vão retirar o livro aqui no Semeador, tão logo as atividades normais aqui da casa se restabeleçam, as presenciais, né? Muito bem, quero lembrar também que esse espaço do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, uma loja, uma rede de lojas de materiais de construção e utensílios para o seu lar. 4451 7950. Repetindo para você anotar aí, 4451 7950. Se você quer nos apoiar, quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Ricardo, que mensagem a gente deixaria para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, depois de falarmos tanto sobre essa questão da assistência espiritual nas atividades online, hein, Ricardo? O que a gente deixaria como um legado do programa de hoje? Fortaleça sua fé independente do canal utilizado. Esse é o meu ponto primordial, né? Estamos online, tenha fé que você está na presença de toda a espiritualidade. Deixa eu aproveitar, você está falando de fé, eu queria reforçar uma situação aqui, porque os cristãos, né, normalmente, eles são bastante convictos do Cristo, do seu ensinamento, etc., independentemente do rótulo religioso, qual é a religião que ele seja profitente, etc. Mas nós espíritas temos um compromisso adicional, né, que é levar o esclarecimento adequado para as pessoas. Nesse momento, o espírita não pode sair da linha de Jesus, não é isso, Ricardo? Porque tem muito espírita aí que vai acreditando nas coisas maravilhosas das fantasias que acontecem, se encantando com coisas materiais, e não é essa a mensagem de Jesus, não é isso? Exato, eu diria assim, o automatismo não deve fazer parte do nosso dia a dia. Uhum. O automatismo é aquilo que, se não está bem, algo miraculoso vai acontecer em termos de transformação. Isso efetivamente não existe. Uhum. Vamos ter a fé raciocinada, dentro dos ensinamentos de Jesus, que nada do ponto de vista de lei se mudará e, consequentemente, estaremos num bom caminho. Nós temos aí um caminho pela frente, né? Eduardo Patrício, qual o legado que a gente deixa desse programa de hoje para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aí, a respeito da assistência espiritual nas atividades online? Eu acho que a gente deixa um consolo e uma certeza efetiva de que somos sempre assistidos, em qualquer situação, desde que a gente se coloque à disposição para isso, desde que a gente, com fé e confiança nos ensinamentos do Mestre, se coloquemos como merecedores, né, da nossa conduta, na nossa ação, no nosso pensamento, o trabalho da caridade, ou seja, buscar ações, procurar agir conforme os ensinamentos do Mestre. Isso em qualquer situação, né? Seja ela presencial, seja ela online, seja ela de qualquer forma, é um compromisso que nós devemos ter conosco mesmo, né? E isso nos trouxe, essa situação toda nos trouxe para a gente repensar tudo isso efetivamente. Como nós estamos agindo, o que nós queremos para a nossa jornada, o que estamos fazendo das oportunidades que nos aparecem. Então eu acho que a gente tem que ter essa fé reforçada, essa confiança nessa justiça necessária para nós e perseverar na nossa transformação, caminhando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Tem manifestações de ouvinte? Alguma coisa para passar para a gente aí nesses instantes Na verdade, finais? agradecer só, Turíbio, muitas pessoas, realmente essa atividade de você compartilhar a nossa página, abrindo uma sala de vídeo, é o nosso agradecimento, que é a maneira que você contribui na divulgação do nosso programa e também dessa doutrina maravilhosa que nos consola e nos conforta. E o que é que a gente deixa como resultado desse nosso programa de hoje, que trabalhou essa questão da assistência espiritual nas atividades online? O que a gente deixa de legado do programa de hoje? Olha, também é um alerta a todos que nos ouvem que nós precisamos ir de encontro. Existem muitas oportunidades, existe uma oferta muito grande, um material vasto que a internet nos dá para o nosso aprimoramento moral, para a nossa reconstrução,
como seres humanos. Então que as pessoas procurem se dedicar, não perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas que não são edificantes, mas que dediquem um pouco dessa sua atenção às mídias sociais, ao meio da internet, ao meio televisivo, com conteúdos mais especiais, conteúdos que vão contribuir com a construção do novo ser. Ricardo, para encerrar, sua palavra especial em relação ao programa de hoje, a tudo que a gente comentou, uma palavra só que possa sintetizar tudo. O que você deixaria para a gente? Estamos juntos. Estamos juntos. Tamo junto. Tamo junto. Estamos juntos é a expressão do dia de hoje que sintetiza de uma maneira brilhante tudo que nós falamos aqui hoje sobre assistência espiritual nas atividades online. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora. Quero lembrar que sábado que vem o Hilário Rocha vai estar com a gente aqui falando sobre mediunidade durante o isolamento social, né? E hoje o Ricardo Michelin, muito obrigado pela presença, esteve com a gente aqui falando sobre assistência espiritual nas atividades online. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Turíbio. Obrigado, Eduardo, Flávio, aos bastidores. Muito obrigado, gente, e até uma próxima oportunidade. Você fica conosco. Nós estamos aí, você pode assistir esse programa e os demais, que estão todos gravados lá no site do Semeador, semeador.org. Daqui a pouquinho, meia hora, esse programa vai estar disponível também para você ouvir e vai ser transmitindo lá pela web rádio, www.webradio.osemeador.org, e também no YouTube. Daqui a meia horinha você vai encontrar o programa lá. Sábado que vem, no próximo programa ao vivo, nós aguardamos você. E uma boa semana, ouvinte.